Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo mais essa vez, mais essa aula. Hoje aula de Direitos Humanos, estou aqui de volta, vou dispensar as apresentações porque a aula hoje vai ser um pouco mais corrida. A aula ela é do tema mais importante da sua prova. Seja qual prova que você for prestar na sua vida, se cair Direitos Humanos, se cair Direito Constitucional, se cair Direito, tudo isso é o famoso do artigo 5º. São os direitos individuais e coletivos, beleza? Então, a gente vai começar a nossa aula. Eu vou começar no mesmo esquema de sempre, a gente vai ler slide, eu vou explicar esse slide, por quê? Porque vocês têm que ler a letra da lei. De novo, eu forço isso sempre, tem que ler. Não adianta só ficar na minha aula, não adianta só eu ficar dando ideia aqui, tem que pegar e tem que ler, beleza? Então, vamos começar. A gente vai começar da seguinte forma. Bom, como eu estava falando, hoje a aula é a mais importante. Se perguntar para qualquer aluno de direito, seja de faculdade, seja de onde for, é o famoso do artigo 5º. Mas onde que está esse tal desse artigo 5º? O artigo 5º está na Constituição Federal de 88, beleza? Só que é a Constituição, vocês vão ver várias vezes a sigla, pode ver também CRFB, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, ou você vai ouvir também o termo Carta Magna, é um termo que vai pegar várias vezes, vai aparecer para vocês, ou também Constituição Cidadã. Independente do termo que for, tudo isso aqui se refere à Constituição de 88, beleza? Então não tem segredo, aqui Constituição Federal é o termo que eu vou mais usar sempre, o C e o F. República Federativa do Brasil, nome do Brasil, também não tem segredo. Cidadã, porque ela tem vários avanços no sentido aos direitos dos cidadãos, os direitos de terceira dimensão e várias outras coisas. E aqui na questão, Carta Magna é uma homenagem à época lá dos reis feudais e tudo mais, que na Inglaterra fizeram a famosa Carta Magna, era um documento da Inglaterra que aboliu o poder dos reis absolutistas. Então, por isso que a Constituição, em homenagem, tem esse nome até hoje, beleza? Então, passado esse comecinho de explicar o que é a Constituição, vamos começar o que esse troço faz, beleza? Então, vamos lá. Assim que eu acabar aqui, eu já vou entrar no artigo 5º e vamos por partes então, beleza? Então tá lá, a Constituição de 88, ela é a maior lei do Brasil, a maior de todas, e aqui eu vou ter que fazer uma pausa e falar um pouco da parte mais chata do direito, que é a parte de hierarquia de normas, beleza? Então, eu já apresentei para vocês a pirâmide de Kelsen, se eu não me engano foi na última aula, e o que acontece? Isso aqui, ela é basicamente qual lei vale mais. É isso que vocês têm que ter na cabeça de vocês por enquanto. Mas Yuri, por que você está me falando isso? Por que você... É porque... Lembra que eu comecei com o sistema internacional, o sistema global de direitos humanos, que abrangia a Declaração Universal de Direitos do Homem. Passei depois para o sistema interamericano, sistema regional, que é o Pacto de São José da Costa Rica. E agora eu vou passar para o direito interno nosso, que é a Constituição. Isso é a lei maior de todos. Então vamos supor, tem a declaração, tem o pacto, eles vão ser recepcionados aqui, para eles terem a maior força possível, eles têm que ser recepcionados com força de Constituição, entendeu? Porque é a nossa lei maior, dela deriva todas as outras. E não só deriva, como se uma lei ordinária, um artigo do Código Penal, por exemplo, ele estiver contrariando a Constituição, ele não vale, ele é inconstitucional, ele pode estar ali, mas ele não vale. Assim como se a Constituição garantir um direito que não está em alguma lei abaixo dela, é ela que vai prevalecer sempre, beleza? Então, explicado essa parte aqui, só a título de curiosidade, Constituição aqui, leis aqui atos normativos, beleza? Então, sempre a Constituição vale mais. Então, vamos lá, Código Penal, Constituição, tem um artigo que fala uma coisa, outro tem que falar outra, qual que vale? Constituição, beleza? Então, a gente tem que ter essa ideia aqui para já começar todo esse estudo do artigo 5º, beleza? Vamos lá, então. Agora é mais uma parte chatinha da questão dos nomes e eu vou ter que falar. O artigo 5º
da Constituição, ele tem 77 incisos. E o que é esse inciso? São aquelas letras romanas, aquelas letrinhas que começam, por exemplo, 1, 2, 3, beleza? Então, ele tem 77 desses, tá? Dentro dele estão todos os direitos e garantias fundamentais. E é aí que vem o primeiro nome deles que você tem que lembrar. Ele é chamado também de direitos fundamentais, beleza? Você vai encontrar nessa nomenclatura. Às vezes vai falar, segunda temática dos direitos fundamentais presente na Constituição de 88. Então, são esses direitos aqui. Você sabe que ouviu direitos fundamentais, você vai estar no âmbito do artigo 5º, beleza? Ou se falar garantias fundamentais também, você está por ali na Constituição, tá? Não adianta você olhar para o final que vai ser aqui, beleza? Então, é aqui que tem tudo. É aqui que vai estar direito à vida, é aqui que vai estar prisão, aqui que vai estar como vai funcionar o judiciário, habeas corpus, prisão ilegal, prova ilícita, interceptação telefônica, tráfico, terrorismo, tudo vai estar aqui, beleza? E de onde que surgiu esse troço? O que aconteceu com ele? Por que ele está aí? E de onde que veio esse raio desse artigo 5º? Bom, como vocês já estudaram dentro da disciplina de Direitos Humanos, do sistema global, ele meio que emite uma ordem para o sistema regional, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, a Declaração Universal, vou fazer aqui de novo, só a parte aqui, ó, Declaração Universal, beleza? Ela emite como se fosse uma ordem para o Pacto de São José da Costa Rica, que emite uma ordem para a Constituição Federal dos países que assinaram, beleza? Então o que acontece? Se aqui fala o direito à vida, o direito ao trabalho e tal, o Pacto de São José vai adaptar de acordo com os Estados americanos. Isso daqui era para ser uma América, mas ficou meio daquele jeito. Então, os Estados americanos. Só que tem aquele negócio também. Vamos lá. Qual a necessidade dessa adaptação toda? Vamos supor, aqui fala, na Declaração Universal de Direitos do Homem, fala do direito ao trabalho, por exemplo. E a Constituição brasileira também fala do trabalho. Por quê, Yuri? Vocês vão ver que vai repetir muitos artigos que a gente já viu na primeira, na segunda, ao longo de todas as aulas de direitos humanos, tá? Então, por que esse troço? Por que isso acontece? Você vai ter que ficar repetindo, às vezes vai estar com a mesma letra do Pacto de São José. Por que isso? Porque, por exemplo, países que estão aqui, que estão sob jurisdição da Declaração Universal de Direitos Humanos. Um exemplo, a Noruega. A Noruega, ela não tem nada a ver com o Brasil. A gente sabe que não tem como. Cultura diferente, língua diferente, direitos diferentes, tudo diferente. Então imagina você adaptar uma norma que serve tanto para a Noruega quanto para o Brasil. Vira regaço, já acabou com tudo. Você pega a Holanda, que não tem prisão quase. Você pega o Brasil, que a população carcerária é gigantesca. Então não tem como aplicar as mesmas políticas do sistema prisional, por exemplo. Beleza. Mas tá, então vamos para a América. Ótimo, beleza. A gente até parece um pouco a Argentina ali em algumas coisas, tá? O Chile um pouquinho, mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos também tá no Pacto de São José, ele também é da OCDE. E aí, da OEA. E aí, o que a gente faz? Também não tem nada a ver, não bate, não combina. O que a gente vai fazer agora? A gente pega e joga direto para norma interna. É onde a gente vai adaptar todas essas outras normas internacionais, esses outros institutos, e a gente vai trazer para a Constituição, beleza? Então, o que vale é o que está aqui, tá? Aqui a gente já falou, já dei o exemplo da Maria da Penha, que o Brasil não cumpriu o que estava no Pacto de São José, beleza? Aqui se pode ser denunciado no Tribunal Penal Internacional e tudo mais, beleza? Mas é aqui que é a garantia maior, é aqui que você vai ver no seu Tribunal de Justiça da sua comarca, da sua cidade, é aqui que a polícia do seu estado tem que cumprir, é aqui que o juiz tem que cumprir, o promotor, é aqui, é o que está aqui, beleza? Para chegar ali demora muito, tem muito trâmite e a eficácia imediata é aqui, tá bom? Então, vamos passar as características desses direitos fundamentais. Muitas vezes eu vou usar essa terminologia para não ficar falando artigo 5º, artigo 5º, artigo 5º, tá bom? Então, vamos dar início ao tema mais específico aqui. Bom, voltando aqui a falar desse artigo 5º, a gente tem que ter algumas coisas na nossa cabeça de bate-pronto assim. Beleza,
Eu falei que aqui são os direitos fundamentais, eu falei que ele é muito importante, dele vão derivar praticamente todas as outras leis, vão derivar tudo, mas e aí? Ainda nem entrei nele direto, a gente precisa ter algumas ideias, beleza? Primeira ideia, ele é universal. O que é isso, Yuri? Ele serve para todos, sem distinção, sem nada, vai atingir a todos os habitantes do Brasil, beleza? Todo o povo brasileiro. O que mais que tem nisso aqui? Inclusive estrangeiro, depois eu vou abordar na hora que eu entrar no caput do artigo, tá bom? Aí, o que mais que tem aqui? Vamos lá. Eles são históricos. Como assim históricos? Eles são frutos de uma evolução histórica. Então, eles surgem de acordo com aquele sistema internacional, aquele sistema global de direitos humanos, e eles vão evoluindo pela uma história toda, dentre esses direitos. E daqui já destaca o primeiro ponto, que é um outro princípio dos direitos fundamentais, que é que ele nunca pode retroagir. Como assim, Yuri? Como foram direitos conquistados ao longo do tempo, eu não posso perder eles, porque seria maluquice isso. Demorou tantos anos para conquistar esses direitos e agora eu vou perder? Não faz o menor sentido, beleza? Então, vamos continuar. Temos mais algumas coisas aqui, por exemplo, eles são imprescritíveis. Que isso, Yuri? Eles não prescrevem, você nunca vai perder o seu direito à vida, beleza? Eles são inalienáveis. O que é isso, inalienáveis? Você não pode vender, você não pode dispor desse direito. Como assim, Yuri? Eu já dei o exemplo do sistema global da questão dos anões que queriam ser arremessados nos bares e tudo mais. Você não pode abrir mão desse seu direito e vender ele, beleza? Vamos lá, temos mais. Agora eu vou entrar num ponto que ele é um pouco mais complexo, que é a questão da relativização. Esses direitos, eles são tecnicamente relativos. Por quê, Yuri? Eu comecei a aula já explicando que temos hierarquia entre normas, que temos a Constituição e as leis abaixo dela. E que se uma lei abaixo dela está contrariando ela, vai ser declarada inconstitucional pelo STF e ela vai perder a validade. Então vai prevalecer sempre a Constituição frente a uma lei abaixo dela, tá bom? Mas e quando o choque é entre dois incisos do próprio artigo 5º? Dois direitos fundamentais. E aí? O que a gente faz? Aí você vai ter que relativizar e aplicar a proporcionalidade, beleza? Então, esse é um primeiro ponto que vocês já tem que gravar aí. Eles são absolutos, tudo mais, universais, imprescritíveis, inalienáveis, tal, mas eles podem ser relativizados. Isso é muito usado em pegadinha, em várias provas, porque você acredita que eles são unânimes, não tem nada, não vai relativizar nunca, mas eles podem ser, principalmente quando estão em conflitos com outros direitos fundamentais, beleza? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Aqui tem outra característica que eu quero gravar para vocês. Esses direitos ainda que estão aqui no artigo 5º, eles têm uma coisa que é muito importante e eu vou ter que falar um pouco de direito constitucional, uma coisa meio chata. Nós temos dentro da própria Constituição várias normas. Só que nós temos algumas normas dentro da Constituição, alguns artigos, que eles são um pouco diferentes. Eles precisam de um cuidado maior. Vamos lá. Se eu quiser criar uma lei hoje, quero criar uma lei, vamos criar uma lei e alterar qualquer coisa. Sei lá, eu quero alterar um tributo de um estado, eu quero alterar um crime. Vamos lá. Eu quero criar um crime novo no Brasil. Eu preciso, obrigatoriamente, que essa lei passe pelo Congresso. Só o Congresso, só a União pode legislar sobre matéria penal. Beleza? Ok, ou seja, um município quer criar um crime, não pode. Um estado quer criar um crime, não pode. Nós temos vereadores, nós temos deputados estaduais, eles não podem mexer com isso. Mas os deputados federais, senadores podem. Beleza? Então, temos essa regra. Por quê? Precisa de um cuidado maior. Porque no Brasil, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que cada estado tem a sua legislação especial, sua legislação, eles podem criar crimes, tirar crimes, legalizar alguma coisa ou outra. No Brasil, não. Quem manda é a União. Então, ela detém um monopólio de algumas matérias. Civil, processo penal, beleza? Então, só a União pode. Mas, Yuri, por que você está falando isso? Porque eu já mostrei para vocês que crime é uma coisa importante. Então, o que acontece? A gente não pode alterar elas por uma
por um vereador. O vereador ele tem muito pouco poder para poder alterar uma coisa que vai mexer com todo mundo, uma coisa que é muito importante como um direito penal. Então, imagina agora uma coisa muito mais importante que um crime. Uma coisa como se fosse a vida. Poxa, a vida é muito importante. Como que eu faço com isso? A vida, ela, por exemplo, é a famosa cláusula pétrea. Vou fazer mais forte aqui para vocês enxergarem. Beleza? Que troça é essa de cláusula pétrea, Yuri? São normas, são artigos dentro da própria Constituição que eles não podem ser alterados. Eu já falei para vocês que o crime, para ser criado, depende de todo um trâmite. Agora, um artigo da Constituição, uma Constituição para ser criada, ela depende de uma Assembleia Constituinte. O que é isso? Você tem que parar tudo, chamar todo mundo e fazer uma nova Constituição e mexer nela, blá, blá. Porque a Constituição ela não é igual uma lei, que ela é feita para ir sendo alterada. A Constituição ela é feita para ser permanente. Por exemplo, a Constituição americana ela está desde a independência dos Estados Unidos. E ela tem vários incisos a mais, mas ela possui só 14 artigos. Por quê? Porque ela dá a liberdade para o povo, ela dá liberdade para os estados. E ela é para ser permanente, ela é muito velha, beleza? A do Brasil não é tão velha, ela é de 1988. Mas mesmo assim, o intuito dela ter sido criada é exatamente essa permanência, beleza? Bom, vamos lá. O que é esse troço? Vamos lá entender um pouco de por que é essa tal dessa cláusula pétrea aqui, beleza? Então, essa cláusula pétrea é o seguinte. Para você criar uma lei, basta o Congresso. Uma lei ordinária, por exemplo, comum, lei que altera o Código Penal. Congresso, vota, tudo mais, tem os jeitos de votação, tudo bonitinho e tal. Só a título de curiosidade, é diferente o jeito de se votar uma lei que vai garantir, por exemplo, o Código Penal, é diferente uma medida provisória, cada lei tem seu jeito diferente de votar, uma precisa de maioria absoluta, outra de maioria simples, mas isso não vem ao caso, não é interessante para vocês agora. Mas só para vocês entenderem que quanto mais grave a matéria, quanto mais importante a matéria, maior é a burocracia para se editar essa lei, tá bom? Agora, imagina a maior lei do país, a maior de todas. Não tem como alterar. Não basta o Congresso ir lá e tal, numa boa, quer alterar simples, como se fosse uma lei normal. Não é bem assim. Beleza? Então, vamos lá. Para se criar uma Constituição, vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar a cor verde. Não gosto muito de verde, né? Me lembra coisa ruim, mas eu vou lembrar da cor verde. Para criar uma Constituição, você precisa de uma Assembleia Constituinte, que você precisa romper todo aquele histórico dentro da legislação interna do país e criar uma nova ordem constitucional. Dali para frente você vai falar o que o seu país tem que ser, beleza? Que a do Brasil foi feita em 88, foi promulgada em 88, beleza? Então tá, até aí ok. Mas agora imagina para você que veio um artigo aqui que na época fazia muito sentido e agora não faz sentido nenhum. O que eu faço com esse negócio? Eu preciso alterar ele. Então você só altera, vou pegar outra cor aqui, você só altera a Constituição por meio de uma emenda constitucional. Beleza? Que são as famosas, para vocês que acompanham noticiários, que dá muito problema, são as famosas PECs. Projeto de emenda constitucional, emenda à Constituição. São as PECs, a PEC do teto, a PEC dos gastos, a PEC de não sei o que. Todas essas PECs são projetos para alterar a Constituição Federal, beleza? Mas, como a Constituição é a lei maior, ela dá a diretriz do país, o que o país deve seguir, você não pode alterar ela inteira. Ela é feita para durar eternamente, eu falei para vocês, ela é feita para um longo período de duração, então eu não posso alterar a Constituição do jeito que eu quiser. Então, o que é isso? Aí é onde tem as limitações a essa alteração. E as limitações à alteração da Constituição é a chamada cláusula pétrea. Beleza? Todas as cláusulas pétreas não podem ser alteradas. Como assim, Yuri? Nem por uma PEC, nem por uma PEC. Eu não posso criar uma emenda à Constituição para alterar uma cláusula pétrea. Então, por exemplo, direito à vida, o próprio artigo 5º, pega lá.
vamos lá. O artigo 5º, todos eles são cláusulas pétreas, porque eles são os direitos mais importantes que a gente tem, beleza? Então você pega lá o direito à vida que está no caput, todos são iguais perante a lei, sem inscrição, blá, blá, blá. Ele já é o maior de todos ali. Como que você vai alterar? Tirar a dignidade de uma pessoa, a vida de uma pessoa, tirar a igualdade de uma pessoa, todos são iguais perante a lei e tudo mais, beleza? Então, já fica logo para vocês essa ideia na cabeça, não se altere isso aqui. Não adianta querer vir, chega um presidente novo e ele quer instituir castração química, ele não pode. Ele não pode porque é uma cláusula pétrea, você vai ver aqui que o preso não pode ser submetido a tratamento degradante e tudo mais. Quer vir aqui e colocar pena de morte para todo mundo. Vocês vão ver que existe pena de morte no Brasil, mas em caso de guerra declarada, se ele quiser alterar, ele também não pode. Beleza? Então aqui nós temos várias outras vezes que vocês vão ver que muitas coisas que o pessoal fala que vai fazer, promete isso, promete aquilo, eles não podem fazer. Porque eles não podem alterar uma cláusula pétrea. Beleza? Por mais que se altere, tente alterar, vai passar por comissões dentro do Senado, dentro da Câmara e vai ser vetado isso, porque ela não pode entrar. E se entrar em vigor, o STF está ali para derrubar isso aí, tá bom? Então, passada essa parte aqui, que ela é mais chatinha, vamos continuar um pouco na introdução ainda. E em relação à introdução, nós temos alguns outros temas aqui para falar com vocês, beleza? Em relação a essa introdução, a gente tem que falar o seguinte. Eu falei que são direitos individuais e direitos coletivos. É esse o nome da matéria. É esse o tema da aula de hoje. Tá, mas o que são esses direitos individuais e coletivos? Os direitos individuais são os que afetam o particular contra o Estado. Beleza? Ou seja, é o seu direito contra o Estado. O Estado tem que te prestar alguma garantia, algum direito, beleza? E é o seu direito de cobrar, o seu direito... É isso aí. E aqui temos os direitos coletivos. O que são os direitos coletivos? Os coletivos nós temos de vários jeitos. Tem os coletivos em relação, por exemplo, às associações, que vocês vão ver, que são os direitos de determinadas pessoas. Eu consigo determinar quem faz parte de uma associação. São os direitos de pessoas jurídicas, são os direitos de uma coletividade, tá? Que eu consigo determinar. E temos os direitos chamados difusos, tá? Aqui entende como direito coletivo no sentido mais amplo. Os direitos difusos, eles são os que você não consegue determinar o sujeito, mas eles precisam de proteção. Como assim eu não consigo determinar? Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, ele protege todos os consumidores. Independente se sou eu, se sou você, se é o outro, tudo mais, entendeu? Então, ele protege as relações de consumo. Beleza? Ele protege, por exemplo, o direito ambiental, ele protege o meio ambiente. Ele protege toda uma coletividade que depende daquilo. Eu dependo de uma relação de consumo. Eu dependo de uma ordem tributária, tá bom? Então, são os difusos, tá? Então, passado esse começo já, mas assim, vamos continuar ainda nessa parte mais teórica. Estou falando o que vocês têm que saber, passando um pouco mais rápido, e vou acelerar mais na hora que a gente entrar diretamente no artigo 5º, tá bom? Então, outra coisa, a gente tem que ver a eficácia desses direitos, tá bom? Tem dois tipos de eficácia. A eficácia horizontal e a eficácia vertical. Que troço é esse? Vamos lá. A eficácia vertical, ela é Estado, indivíduo, tá bom? O que é isso? Muito tempo se entendeu que o artigo 5º, que os direitos fundamentais, eles tinham eficácia vertical somente. Como assim? Eles só podiam ser aplicados na relação Estado-indivíduo. Eles não poderiam ser aplicados na relação particular-particular. Hoje em dia já se entende que a eficácia desses direitos fundamentais ela é horizontal. Ela pode ser aplicada de um particular para outro particular. Ela não está restrita às relações Estado-indivíduo, tá bom? Só isso que vocês têm que ir gravando por enquanto. Última dica, prometo que é a última introdução e vamos entrar direto no artigo 5º, tá bom? E a última introdução é em relação à
eficácia também, se ela é plena ou limitada. Que troço é esse, Yuri? Essas normas que estão aqui no artigo 5º, será que elas têm eficácia plena? Como assim? Elas já entraram em vigor, já estão tudo ok, já beleza, não depende de nada, tal, não sei o que, nem sempre, tá bom? Então gravem isso. Nem sempre o que está aqui já está valendo, tá? Muitas vezes você vai ver aqui que ele vai depender de uma lei. E quando ele depender de uma lei, ela é de eficácia limitada, tá bom? Então, existem normas de eficácia plena e eficácia limitada. De eficácia plena, entra direto do que você lê, já está valendo. E eficácia limitada, ela depende de uma lei que vai regulamentar ela para ela começar a valer. E muitas vezes você vai ver, por exemplo, a interceptação telefônica vai estar no artigo 5º, ele depende de uma lei. Tem a lei da interceptação telefônica que vai falar como que ela vai ser dada, quais os requisitos e tudo mais, beleza? Então, agora a gente esgotou toda a parte introdutória do artigo 5º, toda a parte introdutória dos direitos individuais e coletivos e vamos passar à análise. Quero que vocês agora parem tudo que estão fazendo, entra no Google ou vê no resumo de vocês, provavelmente vai ter aí, digita lá, Constituição Federal, vai lá e entra na primeiro link que vocês verem e vamos começar a ler. Já vai no artigo 5º, não assusta com o tamanho dele, é o artigo mais famoso. Se você for estudante de direito, estudou direito na sua vida, quis fazer alguma coisa na área jurídica, é a piada de todo mundo, porque esse artigo é gigantesco e hoje a gente vai destrinchar ele inteiro, beleza? Vai até render 2 aulas, mas prometo que agora eu vou fazer batidão. Minha função aqui vai ser dar exemplos, linkar com fatos para vocês não esquecerem, pegar esses exemplos que eu estou dando, entenderem esse troço e quando eu precisar dar uma teoria maior, eu vou parar, explicar, mas o mais importante é decorar a letra da lei, leia, entenda a letra da lei, tá bom? Na prova de vocês vai cair a letra da lei pura, tá bom? Essa introdução eu passei porque ela também é importante, é a parte mais teórica, cai bastante também essa introdução, garantias fundamentais, Constituição Cidadã, vai cair eficácia plena, limitada, beleza? Toda essa parte, cláusula pétrea, vocês precisam saber isso, tá bom? Então, vamos passar agora a análise direta do artigo 5º, vamos lá. Para vocês vai interessar a letra da lei pura. Então, vamos comigo, vamos começar a ler, vamos lá. O artigo 5º ele já inaugura da seguinte forma: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Beleza, vamos lá. Agora a gente tem o seguinte: o artigo 5º ele já dá alguns direitos que são mais importantes para a gente, que ele quer proteger. E o que acontece? Como vocês podem ver, ele tem 2 pontos no seu caput. Para quem não sabe, toda vez que eu falar caput, é como se fosse a cabeça do artigo. É isso aí, todos são iguais perante a lei, sem distinção, beleza? Todo artigo que eu falar caput, seja de direitos humanos, seja de qualquer outra matéria, vocês ouvirem de outro professor, é a cabeça do artigo, é a parte de cima, tá bom? Não são os incisos, não são os parágrafos, tá? Então vamos lá. No caput ele já dá a ideia de vida, liberdade, igualdade. Acompanha aí que ele dá as ideias básicas de como vai ser. E os 2 pontos que tem no final, nos termos que seguem. Nos termos que seguem o quê? São os incisos, que vão ser as partes importantes para vocês. Que vão ser, todos os incisos vão sair derivados disso aqui, beleza? Vão sair derivados desses que são os mais importantes, tá bom? Então ele enumera os mais importantes e fala que todos os incisos dali de baixo vão sair deles. Então, logo de cara, vou fazer o primeiro destaque aqui para vocês já. Primeiro destaque, vamos lá. No caput, a gente tem o seguinte: ele fala que todos são iguais, ainda fala dos estrangeiros, então já guardem. Estrangeiros também, residentes ou não no país, tá bom? O estrangeiro tá aqui, passando por aqui e tal, o artigo 5º se aplica a ele, tá bom? Beleza, agora pulamos e vamos
continuar nesse artigo, vamos falar da questão do direito à vida. E eu vou ficar linkando com o que eu falei no começo da aula. Eu disse para vocês que o que acontece? Falei, poxa, esses direitos são relativizados. Como assim, Yuri, esses direitos são relativizados? Às vezes vai entrar em choque dois direitos fundamentais, dois incisos presentes no artigo 5º, duas coisas, e a gente vai ter que fazer o quê? Razoabilidade, a gente vai ter que dar uma proporção para eles. E vai ter que valorar um e outro, tá bom? Então, por exemplo, o direito à vida, a gente sabe que você não pode matar alguém. O direito da vida é o seu direito maior, você está vendo que ele está no caput do artigo, beleza? Então, o que acontece? Mas e quando esse direito à vida, não existe vida? Ou, como que eu vou ser mais detalhado? Como a mãe, a gestante, no caso, necessita de um cuidado maior. A dignidade da mulher tem que ser respeitada. Assim surgiu no STF o caso dos fetos anencéfalos. O que é isso, Yuri? O STF decidiu que os fetos anencéfalos, se forem constatados durante a gestação, a mãe é autorizada a abortar. Isso não está em lei, isso não está na Constituição, isso foi uma decisão do STF, tá? Eu fico falando STF, eu vou usar ele muito, então eu vou fazer um paralelo aqui agora, já para dar uma ideia para vocês. O STF é o Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros, tá bom? Nomeados todos. Desses 11 ministros, 1/5 vem de pessoas do povo, membros do Ministério Público, advogados e afins, tá bom? Cada presidente nomeou, tem de todos já nomeados, tá bom? Acredito que só o Bolsonaro ainda não nomeou nenhum ministro, mas estão todos aqui, tem ministro desde a época Lula, inclusive, tá? Eles são responsáveis do quê? O STF, o Supremo Tribunal Federal, ele é responsável por julgar as ações relativas à Constituição Federal. Ah, Yuri, então eu tenho um problema com a Constituição, vou entrar direto no STF? Não, você vai entrar na Justiça Normal. Só que o que acontece? Eles são também, como Corte Constitucional, a última instância, beleza? Então o que acontece? Eu tenho um processo aqui, entrei com um processo aqui, Justiça Estadual Normal, juiz comum da vara comum. Perdi, recorri, Tribunal de Justiça, capital do Estado. Perdi, quero recorrer, Brasília. Tá, mas em Brasília tem dois, tem o STF e o STJ, que é o superior. Aqui é o Supremo, aqui é o superior. Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, tá bom? O Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade dele ele é muito maior que o STF, e a responsabilidade dele é basicamente resolver questões de leis federais, tá bom? Leis federais, tá? Então, algum dispositivo descumpriu o Código Penal, é no STJ, não adianta eu querer ir para o STF. Eu só vou para o STF se algum dispositivo descumprir a Constituição Federal, tá? Se eu estou discutindo alguma coisa que descumpriu uma lei federal no STF, eu não passo nem na admissibilidade. Ele não vai ser lido o meu recurso, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vou usar várias vezes isso. Porque a função do STF é de guardião da Constituição, beleza? Então, por isso que eu estou falando. Eles são a maior corte do Brasil. Eles estão acima de todos. Eu não falo que eles são a quarta instância, porque não necessariamente se você chegar na terceira, você vai para a quarta e vice-versa. Mas o que acontece? Você pode muito bem impetrar recursos para os dois. Você pode muito bem apresentar recursos para os dois, tá bom? Então, por isso que eu não vou usar o termo quarta instância, tá? Mas eles são os guardiões da Constituição Federal. Então, toda vez que foi subindo, chegou lá, é porque tem algum problema relacionado à Constituição e eles precisam dar um parecer, tá? Um desses exemplos que eu estou dando é o dos fetos anencéfalos. Foi autorizado o aborto de fetos anencéfalos. Outro exemplo, só a título de curiosidade, deixa eu tirar tudo isso aqui para vocês gravarem a questão do direito à vida, é a questão de quando entra dois problemas aí de relativização, tá? Que é a questão do STF, STJ nesse caso. Ele fez o seguinte, a questão da liberdade religiosa versus a vida. O que é? Testemunho de Jeová, é muito comum nessa religião não aceitar a transfusão de sangue, tá? E aí o que acontece? Um casal não aceitou a transfusão de sangue para o seu filho estava morrendo, os médicos queriam fazer, não tinham que fazer, tudo mais.
E os médicos acabaram fazendo a transfusão de sangue, salvaram a vida da criança, a criança viveu e tudo mais, contrariando a vontade dos pais. Os pais entraram na justiça, porque para eles parece que não pode haver transfusão de sangue, o sangue é impuro e tudo mais. Os pais entraram, esse recurso chegou até o STJ e lá foi decidido que a liberdade religiosa ela não sobrepõe a vida vale mais. Depois isso foi confirmado no STF, tá bom? E os médicos foram isentados, tá? Então, a liberdade religiosa, ela não vale mais do que a vida. E o STF, em última instância, decidiu isso após a decisão do STJ por conta do sentido da vida e do artigo 5º, tá bom? Bom, galera, vamos lá, retornando ao próximo e vamos inaugurar o primeiro inciso. Vamos lá, vamos ler o primeiro inciso comigo? Lembrando que, como é continuação, continua do todos são iguais perante a lei, tudo mais, e nos termos que seguem, tá bom? Então, os termos que seguem são o seguinte, inciso primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Terceiro, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então vamos lá, daqui a gente já vai ter o seguinte. No inciso primeiro, a gente vai tratar da igualdade. Beleza? Essa igualdade ela se dá de duas formas, a igualdade material e a igualdade formal. Tá bom? Então, vamos lá. Igualdade material, igualdade formal, o que é isso, Yuri? Igualdade material. Todos são iguais perante a lei, gravem isso. O que é isso? É para questão de lei, para questão de como todos eles são iguais, tá bom? É para que, em relação à lei, é a igualdade de um indivíduo frente ao outro em relação a uma norma jurídica. E a formal? A formal ela é um pouco diferente. Ela vem do conceito de Aristóteles, eu já trouxe para vocês nas outras aulas, que é tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade e igualmente os iguais, beleza? Então, é a questão da isonomia, ela dá um tratamento mais justo para as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque essa igualdade, se eu fosse seguir igualdade material, eu não aceitaria, por exemplo, as cotas, mas elas são baseadas na igualdade formal, beleza? Por que são as cotas? Um grupo determinado de pessoas tem um benefício em detrimento ao outro. Tá bom? Então, por isso, a igualdade formal é aplicada nesse caso, tá? Então, tenham sempre essas duas ideias na cabeça de vocês, tá bom? Então, passando para o seguinte, a gente tem mais outro detalhe. Vou apagar aqui a lousa. No inciso segundo, a gente tem o chamado princípio da legalidade. Como assim legalidade, Yuri? Como assim legalidade? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa senão em virtude de lei, tá bom? Então, você fez algum ato, não existe crime para isso, nem nada, não é crime. É com base nisso aqui, princípio da legalidade. Depois vai ter um mais específico de crime, eu fico puxando muito para esse lado, que é o que eu estou mais acostumado, mas o princípio da legalidade está aqui, tá? Então, se não está na lei, vocês estão liberados para fazer o que quiser, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho e agora a gente vai pro quarto. Vamos continuar aqui no quarto? No quarto, a gente está falando que é livre a manifestação do pensamento. Tudo mais sendo vedado o anonimato. Como assim o anonimato, Yuri? O anonimato a gente vai fazer aqui uma ressalva. Você pode fazer uma denúncia, tá bom? Só que essa denúncia não pode ser anônima. Como assim? Eu ouço de denúncia anônima? Não, a denúncia pode. Mas o que acontece? A denúncia é grosso modo, tá? Não a denúncia no sentido penal da palavra, no sentido do processo penal, tá? Como que é essa denúncia? Você ligar, pegar o telefone e descalar. Ela não pode ser anônima, por quê? Ela pode, mas a autoridade policial, o membro do Ministério Público, quem quer que seja, não pode se valer desse anonimato para continuar a perseguição. Ele precisa de uma investigação. Eu não posso prender alguém com base numa denúncia anônima. Essa pessoa tem que se informar, essa pessoa tem que falar quem que ela é, tá bom? Então, toda denúncia anônima, a grosso modo, como se conhece popularmente, ela tem que vir corroborada de provas de investigação. O anonimato por si só pode falar, ó, tem droga ali e tal, não sei o quê. Se não tiver uma prova, um indício, algo do tipo, ela não tá valendo, tá bom? Então,
vamos lá. Lembrando que é livre a manifestação do pensamento, porém, voltando para o quarto, nós temos os crimes contra a honra. Que troço é esse, Yuri? Os crimes contra a honra são injúria, calúnia e difamação, basicamente. Nesses crimes, a gente tem o seguinte, estão todos no Código Penal. Eu vou só dar uma breve fala. Difamação, atribuir a alguém um fato que não seja criminoso, tá bom? Que degrade a imagem da pessoa e tudo mais. Calúnia, atribuir a alguém um fato criminoso que degrade a imagem da pessoa e tudo mais. E injúria são basicamente xingamentos. Então, xingou alguém, só o xingamento, injúria. Falou que alguém foi lá às 3 horas da tarde e furtou no mercadinho uma lata de óleo. Calúnia, está imputando falsamente um crime a alguém. E difamação é basicamente falar que o Joãozinho anda bêbado pela rua e vai trabalhar bêbado todo dia. É uma difamação, né? Não necessariamente um fato criminoso, mas tem esse problema. Então, a liberdade de pensamento, ela existe, de externar esse pensamento também, a livre manifestação, só que você tem que tomar cuidado com isso aqui, tá bom? Ela não é tão plena assim. Como eu disse, os direitos do artigo 5º, eles têm algumas limitações, tá? Então, agora sim a gente vai passar para outra leva de incisos. Vamos lá para outra leva, a gente vai continuar aqui. Vamos pro inciso 6º, vamos ler comigo aí. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 7º, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8º, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá bom? Então, o que a gente vai falar disso aqui? Vamos lá, vamos para o quadro comigo e a gente vai falar o seguinte. Esses 3 aqui, que são o 6, o 7 e o 8, eles basicamente falam da liberdade religiosa. E aqui a gente tem alguns conceitos que são garantidos. Ele diz que, por exemplo, a Constituição vai proteger a liberdade religiosa através dos templos, dos cultos e tudo mais. O que isso quer dizer? Do que isso deriva? De onde que isso é aplicado? Por exemplo, os templos religiosos, eles têm imunidade tributária. Que troço é esse, Yuri? Uma igreja não paga IPTU, tá bom? Uma igreja, um centro espírita, um bandista, que seja relacionado à religião não se paga tributos, tá bom? Não é tributável, eles têm imunidade. Assim como o jornalista também tem, mas aí é outro ponto, não cabe aqui. Aqui estamos falando da liberdade religiosa, tá? Mas foi só uma curiosidade. Então, não se paga tributo. Então aqui é basicamente isso. Está falando disso, que é livre a crença, todo mundo pode ter uma crença. Por exemplo, tem a parte que ele fala, salvo se for imposto a todo mundo, tudo mais, é a questão dos adventistas. Que isso? Os adventistas, a religião deles não permite que eles exerçam certos atos em determinados dias. Então tem uma prova marcada para determinado dia, eles têm direito a essa liberdade religiosa, então eles têm o direito a realizar essa prova em outra data, eles têm o direito a ter um tratamento diferenciado nesse ponto, tá bom? E não fere um princípio da igualdade, que eu tratei no capítulo anterior, no slide anterior, tá? Por conta da isonomia que eu disse para vocês, tá? Então, os adventistas, outra coisa aqui de exemplo, que eu acabei de dar, o testemunho de Jeová, questão da liberdade religiosa versus vida, que eu já falei para vocês, que a vida prevalece, tá bom? Então a liberdade religiosa não é um direito absoluto, tá? Então agora a gente vai passar para o próximo slide. Vamos lá. Vamos ler comigo aí? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Agora prestem atenção que eu vou parar muito nisso aí, tá?
Vamos ver esse da casa que vai dar mais trabalho e muita gente não cumpre esse aí, vai. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E o 12º é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e por aí vai, tá? Vocês estão lendo e agora a gente vai fazer o seguinte. Em relação ao inciso 10, a gente tem, eu vou trazer aqui de volta a questão dos crimes contra a honra e eu vou trazer para vocês o conceito de duas honras, a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra subjetiva é o que você acha de você. A honra objetiva é o que as outras pessoas acham de você. Por que eu estou falando isso? Porque a honra objetiva, por exemplo, ela pode ser aplicada a pessoas jurídicas. Eu tenho minha empresa sofreu uma difamação, minha empresa sofreu um crime contra a honra que afeta a honra objetiva dela e ela tem o direito de não ter a imagem dela denegrida, tá bom? Ela tem o direito de ter a imagem dela preservada intacta. Então quem manchar a imagem dela tem que ser responsabilizado por isso, tá? É basicamente só essa ressalva que a gente faz aqui. Agora a gente entra na parte que eu falei para vocês que é muito importante, que muita gente não segue e que dá muito pano para manga, tá? Que é o... Vou até trocar a cor aqui para fazer com mais carinho e para chamar mais atenção, porque verde, já falei para vocês que é cor ruim, não gosto muito de verde, verde é coisa de palmeirense, mas vamos começar aqui. Aqui a gente tem um troço que na profissão de vocês, na profissão do policial militar, no dia a dia do direito, no dia a dia das prisões, ela causa um enorme problema, beleza? O que é isso? Ele fala que a casa é asilo inviolável, não podendo nela penetrar, Então vamos lá, só abrindo aqui esse slide, a gente começa com casa, conceito de casa. Para o STF, o conceito de casa é qualquer lugar habitável, qualquer cômodo habitável, se você morar numa pensão, o seu quarto dentro da pensão é considerado casa. E, por fim, o seu local de trabalho, seu escritório que não seja aberto ao público, isso é muito importante, tá? Só para vocês entenderem o que é considerado casa aqui, tá bom? Então, beleza, consideramos o que é casa, tá? Então, vamos lá, Yuri. Eu estou no exercício da minha profissão, fazendo uma ronda, são 9 horas da noite, 10 horas da noite, e eu sei que naquela casa mora o Zezinho, e eu acho que o Zezinho tem droga lá dentro. Eu acho que ele tem droga, eu sei que se eu entrar eu vou achar droga. Você tem indícios de que tem droga? Você já viu se tem droga? Não, eu acho que tem droga, eu acho que tem droga. Então cuidado, porque nós temos aqui o primeiro ponto que é a regra. O asilo ele é inviolável. O que é isso? Você precisa de consentimento do morador, tá bom? Já é o primeiro ponto. Precisa ser durante o dia. Como assim? Já vou explicar. Ordem judicial, flagrante ou em caso de desastre. Colocado tudo aqui na lousa, eu vou explicando um por um, tá bom? Então vamos lá, o consentimento está fácil. O morador tem que te autorizar a entrar. Se o morador não te autorizou, você entrou, abuso de autoridade, reparação de dano, tá errado, não pode, vai sofrer, como vocês vão ver, o final do artigo fala, sofrer sanções penais, civis, beleza? E administrativas, disciplinares, não podem, ele tem que autorizar, tá bom? Essa é a regra, em qualquer momento do dia, noite, ele tem que te autorizar se você não possui uma ordem judicial, tá bom? Então, primeira regra, durante o dia, tá? É o principal e com consentimento, tá? Sem consentimento, agora eu quero entrar sem consentimento, não quero consentimento, não tenho, eu preciso entrar na casa do indivíduo. Tá bom, então vamos lá, você precisa ter uma ordem judicial. É o primeiro passo. Você tem uma ordem judicial? Não, não tem uma ordem judicial, então você já não pode entrar. Acabou, já para aí. Tem ordem judicial? Não, então você não pode entrar, tá bom?
Não, mas eu tenho uma ordem judicial, Yuri. Ah, então legal, você tem uma ordem judicial. E aí, o que você vai fazer com essa ordem judicial? Ah, eu quero cumprir ela de madrugada, porque eu tenho aqui um mandado de prisão e eu preciso cumprir ele de madrugada, porque eu sei que ele vai estar lá, eu vou pegar ele escondido, tirar ele da casa dele. Você não pode, porque é durante o dia, tá bom? Então não pode, mesmo com a ordem judicial, você tem autorização do juiz, o juiz pode ir lá, bater na porta do cara e falar, vamos, vou te levar. Não pode. Do exemplo disso aqui, o exemplo do caso Lula. Se tiver que esperar ele dentro do sindicato, tiver que esperar o dia amanhecer, não se cumpre a ordem judicial. Na casa dele também, quando foram fazer, principalmente a condução, esquece o caso do sindicato, foca na condução coercitiva dele. Eles tinham mandado de condução coercitiva para levar ele para testemunhar. A Polícia Federal chegou na casa deles, esperou das 6 horas da manhã, esperou o dia amanhecer, o dia começar, para poder cumprir a ordem judicial de condução coercitiva. Por que eles não levaram à noite? Por que eles levaram de madrugada? Podiam? Não, eles não podiam. A Polícia Federal não podia levar eles, tá bom? E, então, foca nisso aqui. Regra, só com consentimento, regra maior, é inviolável, autorizou? Ok, consentimento. Beleza, eu tenho uma ordem judicial, quero entrar? Só durante o dia. Tá, mas e aí, Yuri? Eu não tenho ordem judicial, o morador não vai me autorizar a entrar e eu não tô durante o dia. Então agora a gente vai para o resto, em caso de flagrante. E aqui a gente abre um enorme parênteses, que eu vou ter que invadir um pouco a questão da matéria de processo penal de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O flagrante, a gente tem o seguinte. No artigo 302 do CPP, o Código de Processo Penal, nós temos as situações de flagrante delito. O crime está sendo cometido, acabou de cometer, se logo após inicia a perseguição, ou se logo depois encontra-se com objetos do crime. Então são esses as hipóteses de flagrante delito, tá? Vocês devem saber muito mais que eu, porque ela faz muito mais parte da profissão de vocês, tá? Então o que acontece? Se não está em nenhuma dessas aqui, você não pode entrar na residência. Tá, Yuri, mas aí a gente tem que fazer outro parênteses, a gente tem que fazer um salvo. Os crimes permanentes. Invadir agora a matéria de direito penal. Vou dar um exemplo. Temos os crimes formais, que são aqueles crimes que basta a mera conduta, basta a conduta do crime praticar o ato criminoso, você já incorreu no tipo penal. Por exemplo, homicídio. Pá, atirei, morreu. Não tem uma perduração durante o tempo. Que crime que tem essa perduração? Cárcere privado, por exemplo. Tá? O sequestro, você fica com a pessoa um bom tempo. E um dos outros, por exemplo, que é o mais comum para invasão de domicílio, que é errado, é o do 28 da Lei de Drogas, que é o de usuário de drogas. É um crime permanente, eu estou portando drogas, estou na posse de drogas, tenho drogas comigo, estou andando. Esse crime vai se perdurar enquanto eu tiver com essa droga comigo, tá bom? Ele não é um crime que eu vou, cometo e saio, tá? Então, por exemplo, o crime de associação criminosa, basta se reunir entre as pessoas com o intuito de cometer crime. Então, já está cometido o crime. Eu não preciso manter essa associação. Eu me associei uma vez, 5 segundos, combinamos ali como é que vai ser, já está cometido o crime. E o de drogas não. Porte de drogas, o 28, ele já é diferente, tá? Você tem que ficar portando. Então, são casos de crime permanente. O que acontece quando é crime permanente? Aí a gente vai para o 303 do CPP, que é quando cessa a permanência. Como assim? Enquanto essa permanência não cessar, você prender a pessoa, você está agindo em flagrante, tá bom? Então, durante tudo isso, você não precisa esperar ela se desfazer daquilo. Desfez daquilo, você prendeu? Tá certo não, né? Mas, fazer o quê? É o que acontece, tá? Agora a gente vai continuar, vou passar mais um pouquinho aqui para explicar o caso de desastre, tá bom? Então, vamos lá. Encerrei a parte do flagrante, agora eu vou passar para o último, que são em caso de desastre. Desastre não tem muito problema, a casa está caindo, pegando fogo, precisa entrar a qualquer hora, a qualquer momento, tá bom? Então, a qualquer hora, a qualquer momento, desastre, flagrante e com consentimento, tá? Durante o dia,
com ordem judicial, tá bom? Caso não tenha o consentimento, tá? Então, recapitulando, caso de desastre flagrante e com consentimento, a qualquer hora, tá? A regra é inviolável, ninguém pode entrar. O que acontece? Se eu não tiver o consentimento, aí só na questão da ordem judicial durante o dia, flagrante delito ou caso de desastre. São parênteses, e se eu tenho, começo a cumprir a ordem judicial durante o dia, e aí eu continuo na residência até a noite, perfeito, o STF já disse que tá ok, não precisa se preocupar com isso, tá bom? Então agora a gente vai passar pegar o apagador aqui, para a questão do sigilo da correspondência. E eu vou ressaltar para vocês mais uma vez que o inciso 12º, ele também não é absoluto, beleza? Ele é relativo. Que isso, Yuri? Como assim ele é relativo? Ele sofre algumas limitações, como por exemplo, a questão do preso. Então, vamos lá. A questão do preso. Ali ele está falando que o sigilo ele é absoluto, blá, blá, blá. A correspondência do preso pode ser aberta, tá bom? Tem autorização para isso. Outra coisa, para vocês falar que eu só não falo mal de vocês, que eu só falo coisas que vocês não podem fazer, vou dar uma dica para vocês. Prendeu o cara em flagrante, em questão de flagrante, o STF já entendeu que você pode pegar o celular dele. Ó o celular aqui, ó, bonitinho. Beleza? Pega o celular dele e dá uma olhada nos contatos em quem ele ligou antes. O STF já autorizou. O que você não pode é ter essa ligação, tá? Mas você interceptar os registros... Interceptar não, esquece essa palavra. Você olhar os registros, isso você pode, tá bom? Então, é uma dica aí para vocês, apesar de eu não concordar muito, mas olhar os registros, eles consideram que você não está interceptando tecnicamente essa ligação. Você está vendo para quem ele ligou, você só está vendo os dados. Os dados propriamente em si não são protegidos, tá? O que é protegido é a transmissão desses dados, você não está enviando para ninguém. Então você pegou o próprio celular do cara, pá, tá ali na hora do momento da prisão, pode dar uma olhada, tá? Beleza? Então, só para ficar salvo aqui na cabeça de vocês, o mais importante é o do inciso 11º, cuidado em questão de invadir, entrar em domicílio de pessoas que não te autorizaram, sem ordem judicial e tudo mais, abuso de autoridade, responsabilidade penal, responsabilidade disciplinar e é isso aí, civil também em caso de reparação de dano, tá? Então, só um exemplo de que aconteceu, já vivi isso na prática. Quando eu era mais novo, tudo mais, estava numa festa, numa república, e aí, na época, era uma república só de meninas, chegou a polícia lá, falando que precisava entrar e tal, que estava o conselho tutelar e não sei o que, tinha menor na festa e tal, não sei o que. Entraram, não acharam menor, não acharam drogas, não acharam nada. O que aconteceu? Reviraram a gaveta de todo mundo, fizeram tudo, quebraram o pau lá e resolveu? Não resolveu. Todos eles incidiram em abuso de autoridade. Só que, obviamente, as pessoas não denunciaram, não fizeram nada. E ficou por isso mesmo, mas essa conduta é só para ilustrar que é uma conduta proibida, tá bom? Isso para ajudar ainda era noite. Então, vamos passar para o próximo slide, vamos lá? Vamos lá, vamos ler o próximo. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Continuando. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Eu vou fazer uma pausa aqui porque é o seguinte. Esse daqui, o 14, ele tem o seguinte. É assegurado a todos o acesso à informação, a resguardado o sigilo da fonte quando necessário. Grava que é a questão do jornalista, tá bom? O jornalista não precisa informar a sua fonte, tá? Então, vamos para o 15º. É livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa neles entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Isso estava no Pacto de São José da Costa Rica, igual também, não tem problema nisso, tá? Então, agora a gente vai passar para uma questão que é mais delicada, tá bom? Como assim?
Eu vou deixar aqui o apagador e a gente vai ler ali no quadro o restante. 16º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 17º, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. 18º, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19º, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. 20º, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. E 21º, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Vamos lá. Vocês já entenderam que isso aqui é sobre as associações, tá? Essas associações, elas são basicamente mais de uma pessoa, permanentes, assim, são entidades com estabilidade, tá? Beleza? Então, isso são as associações, grupos de pessoas com um determinado fim, associadas a uma determinada causa, beleza? Então, não tem muito o que falar disso, tá? Mas é aqui no 16º que tem uma... Ele cai um pouco, ele tem que ter uma atenção especial para ele. Então, vamos lá, eu posso me reunir. Como que eu vou me reunir? Eu posso me reunir em forma de associação, tá bom? Como eu posso me reunir, eu quero fazer um protesto. Quero fazer um protesto, fazer uma marcha, fazer uma passeata. O que eu vou fazer com isso aqui? Ela tem que ser de fins pacíficos. Primeiro ponto. O que é isso? Eu não vou dar esse exemplo agora, eu vou esperar falar tudo e eu vou dar o exemplo que eu vou dar. Mas fins pacíficos é, sei lá, eu não posso querer agredir ninguém, eu não posso querer depedrar nada, eu não posso querer causar tumulto. Tem que ser por meio de fins pacíficos, tá bom? Beleza. Tem que ser em locais abertos. Eu quero fazer uma reunião no STF, no plenário, que eu não gostei de uma decisão. No Congresso Nacional e quebrar tudo. Não pode. Constituição veda, tá bom? Então, vamos lá. Não haja outra marcada antes, tá bom? Não haja outra prévia reunião. Por quê? Para não causar conflito, tá? Outra, não comunicação prévia. Então, não frustre prévia reunião e não precisa comunicar a autoridade anteriormente, tá bom? E por fim, que não precisa de autorização. Esses dois aqui basicamente são os mesmos, mas é bom destacar. Então vamos lá. Ela tem que ser por fins pacíficos, em locais abertos, não pode frustrar, vou escrever aqui frustrar para não confundir, frustrar prévia reunião que já estava agendada para esse lugar e ela não precisa comunicar previamente e não precisa de autorização, tá bom? Essa parte do frustrar para evitar conflitos e vamos supor, tem uma passeata do Bolsonaro e uma passeata do Lula. Se tem uma que já vai para um lugar, eu não posso frustrar a que estava marcada anteriormente, tá bom? Basicamente é isso. Tem muito o que falar aqui. E aqui eu vou fazer um parênteses para vocês, usar o verdinho novamente, porque verde é coisa ruim. E aqui eu vou destacar para vocês a questão da marcha da maconha. E vocês vão ver se esse troço pode ou não pode. Eu poderia ter falado dela na questão da parte que eu falei da honra subjetiva, honra objetiva. Podia ter falado no livre pensamento e tudo mais. Depois eu vou dar a decisão, mas vamos ver a marcha da maconha. O que é? Um bando de gente, um bando de maconheiro, se reunindo. É pacífico? É pacífico. Eles não fazem nada, sim, são pacíficos. Eles querem fumar maconha, eles não querem matar ninguém, eles não querem fazer nada. Beleza. É local aberto? Geralmente são nas ruas. Então não tem problema. Tem outra passeata marcada por dia? Não necessariamente, só questão de organizar, né?
Não precisa comunicar previamente, não precisa de autorização. A marcha da maconha pode existir? Por esses requisitos, sim. Mas e aí? É livre? Eu falei que era livre o pensamento, mas eu dei uma breve, eu falei que também não era bem assim, tinha questão da honra e tudo mais. Mas o STF decidiu que você não pode criminalizar quem quer pedir a descriminalização de algo, no caso da maconha. Então, passeatas pró-maconha, passeatas pró-aborto, por mais que sejam, você não concorde e tudo mais, elas são permitidas, tá bom? Já foi decidido isso e elas são permitidas, tá? Então, vamos continuar aí. Só fazendo uma ressalva ao que eu disse da questão da maconha, já que eu abordei esse assunto, o crime de apologia não é considerado aqui também, tá? Então aqui não é considerado apologia à maconha, é basicamente uma passeata simples, tá? Então a polícia pode intervir, fazer uso de força? Não pode, tá bom? Então vamos continuar aí, vamos para os próximos slides, vamos lá. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. 26º. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, vamos lá. Aqui a gente vai tratar mais especificamente da propriedade. Propriedade. E aqui a gente vai destacar alguns pontos. Primeiro, o Estado pode querer essa minha propriedade? O Estado pode entrar e pegar? Posso falar para vocês que ele pode. Mas aí a gente tem alguns problemas. Esse ato, ele é chamado de, deixa eu arrancar aqui, desapropriação. Antes de eu entrar no que é essa desapropriação, eu vou usar o verdinho para falar de algo que combina com a marcha da maconha, que é a tal da função social da propriedade. Por que combina com a marcha da maconha? Porque isso aqui é o que garante a reforma agrária, é o que todo mundo quer. O que é isso? Eu tenho o meu imóvel e eu não dou uma função social para ele. Eu não destino, deixa eu colocar o S aqui, eu não dou ele uma destinação, ele não é habitável, ele não tem uso, ele está lá sem fazer nada e tudo mais. Quem defende a reforma agrária defende que os imóveis que não atendem à função social da propriedade podem ser invadidos, tomados, o governo tem que tomar de volta, todo aquele negócio, entendeu? Então aqui entra a questão da reforma agrária. Essa função social da propriedade é a propriedade em si exercendo um papel de fato. Ela mora uma família, ela faz parte do meio social, ela tá ali, entendeu? Então, por enquanto, por isso que eu usei o verdinho aqui, porque é a mesma coisa. Vamos continuar aqui, a desapropriação. A desapropriação, ela tem alguns requisitos para ocorrer. Ela pode ser por necessidade, ela pode ser também por utilidade e por interesse social. Como assim, Yuri? Vamos lá, usar o verdinho. Necessidade. Preciso passar uma ponte, o governo precisa construir uma estrada, o estado, o município, eles precisam construir uma estrada. E a estrada vai passar bem perto do seu terreno, da sua chácara, da sua casa. O governo pode desapropriar. Como assim? Eles vão entrar com uma ação, desapropriação, te notificar, tudo mais, indenizar a parte do terreno parcialmente, que eles fizerem, tudo mais. E eles vão passar. Por quê? Porque o interesse público ele está acima do interesse particular. Então a sua casa, ela é sua, ela é particular. Mas o interesse público ele está acima disso, tá bom? Segundo, esse empreendimento tem que ser útil. Não basta ser necessário, ele também tem que ser útil. Como assim? Uma rua é útil? Não adianta ligar uma rua de nada a nada, fazer uma estrada de terra, o governo quer construir uma estrada de terra no meio da cidade. Não vale, tá bom? Ou uma praça sem utilidade nenhuma, entendeu? Então, além de ser necessário, ele também tem que ser útil. E, por fim, tem que atender o interesse social, tá? Que é o quê? Ele tem que servir para a população. Porque só assim você justifica que
O interesse público está acima do interesse privado, porque ele está usando por uma coletividade. O interesse privado ele é só seu, o interesse público não. Ele atende uma coletividade, entendeu? Então, vale a pena, em detrimento da sua propriedade, eles desapropriarem, tá? Mas fiquem tranquilos que se isso um dia acontecer com vocês, é muito comum isso acontecer com chácara, fazenda, essas coisas, para passar rodovia, para aumentar a faixa e tudo mais, eles perderem parte da propriedade. Mas tudo isso cabe à chamada indenização, tá bom? Então você, se tiver um imóvel desapropriado, você não vai ficar sem nada. Tem processo, vai ser avaliado, tudo aquele negócio, tá? Não vão chegar e entupindo isso. Lá para o final, além de algo muito parecido com a desapropriação, que é a utilização por meios, a utilização da sua propriedade em caso de urgência, por exemplo, mas é tranquilo, sei lá, tá tendo uma perseguição, o Estado precisa entrar na sua casa ou precisa montar uma base, eles precisam estar ali para alguma coisa mais urgente, importante, eles vão poder usar a sua casa, a sua residência. De novo, o interesse público está acima do interesse particular. A lógica sempre é essa, então sempre que vocês virem isso, foca nisso, o interesse público está acima do particular, mas todos têm direito de propriedade e tal, todo aquele negócio, mas lembrem sempre disso. Bom, galera, é isso aí. Com essa parte da propriedade, essa parte de função social aí, a gente encerra essa primeira parte da aula, a gente encerra essa parte relacionada aos direitos individuais e coletivos, direitos fundamentais, garantias fundamentais, tudo a mesma coisa, tá bom? Então, vamos para a próxima aula. A próxima aula vai ser a continuação de onde a gente parou, tá bom? E forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Tenham um ótimo descanso e não esqueçam, hein? Vamos ler a Constituição, vamos ler esse artigo 5º e continuar daí para frente, tá bom? Obrigado.